Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, todos os nossos seguidores, principalmente os nossos parentes, amigos, irmãos em Cristo e todos que estão chegando. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade para vocês e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte é única e exclusivamente para este fim. Nós estamos no meio do projeto de leitura da Santa Palavra de Deus e neste projeto não tem pregação, somente leitura, a interpretação, o entendimento. Você vai pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o maior interessado em que nós conheçamos a Sua Palavra, certo? Vamos, desta feita, no livro de Êxodo, no capítulo 1, certo? Alguns capítulos para nossa meditação, até mais ou menos aqui no capítulo 5 do livro de Êxodo. Sim, vamos ver até onde o Senhor nos ordenar, nos mandar. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, sois todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Continue conosco e leia a Santa Bíblia, a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra aqui, ela tem poder eterno para nos dar a vida eterna. Amém? Vamos ler a Bíblia. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, Jacó falecido, e todos os irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram-se sobre eles maiorais de tribos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam,
tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam as vidas aos recém-nascidos. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dando quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés, capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe:
vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho e chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. Versículo 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó.
E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para ele. Versículo 6 novamente. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Versículo 15. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir. Versículo 17 novamente. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarão ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Até aqui, meus amados, vamos parar por aqui. Melhor, dá para a gente ler ainda o capítulo 4. A vara de Moisés torna-se em cobra. Capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso
na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia! Versículo 13. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é a Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que te farás os sinais. Perdão, só um minutinho. Isto.
Versículo 17 novamente. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Versículo 18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí, ouvintes, até aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos parar aqui no capítulo 4, para que nós comecemos a partir do capítulo 5 no próximo vídeo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, que tanto bem nos tem feito, né? Vamos louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Ore conosco, fecha os teus olhos e receba a bênção de Deus na tua vida, no teu lar, na tua família.
porque o Senhor está conosco. Jesus disse que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estará presente. Nós não estamos aqui reunidos fisicamente, mas estamos aqui via internet, em um só coração, em um só espírito. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja o teu nome, Senhor, nos céus e na terra. Bendito seja o teu Santo Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por mais esta oportunidade que tu nos concedes de estar na tua presença, meu Deus, para ler a tua santa palavra, para buscar a tua face com oração também. Eu te agradeço, meu Deus, por cada vida, aleluia, Jesus, que estão agora orando conosco, lendo conosco a tua santa palavra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, vem perdoar nossos pecados, vem lavar as nossas almas no poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, para que todos nós tenhamos direito à árvore da vida e possamos entrar na tua cidade pelas portas, como está escrito em Apocalipse capítulo 22. Senhor da glória, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está orando conosco. Eu te peço agora em nome de Jesus, visita este homem, visita esta mulher, visita as nossas vidas, Senhor. Eu também preciso de Ti, meu Deus. Visita os nossos lares, as nossas famílias, de forma sobrenatural, de forma poderosa, meu Jesus. Vem, Senhor, alegrar os nossos corações com a Tua presença santa. Pai querido, perdoa os nossos pecados, que são muitos, meu Deus. Lava as nossas almas no Teu sangue. Senhor, eu quero orar por esta vida que está lendo conosco a Tua santa palavra, que esta semente maravilhosa possa encontrar boa terra no coração deste homem e desta mulher que ora comigo agora. Que esta palavra possa encontrar boa terra e que ela possa germinar, Senhor, e crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimentos, frutos para a salvação e para a vida eterna. Ó, vem curar as nossas muitas enfermidades no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, no cérebro, no coração. Meu Deus e meu Pai, Tu conheces as nossas enfermidades, Tu conheces as nossas vidas e as nossas necessidades. Senhor, visita agora as nossas vidas, por amor da Tua palavra santa, meu Deus, que nós estamos lendo diante de Ti. Cura as nossas enfermidades, resolve os nossos muitos problemas da melhor maneira possível. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, repreende toda obra do diabo que tem lutado contra a nossa vida e contra a nossa fé. Esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, que coloca o vício das drogas, que coloca o vício do adultério, da prostituição. Esse espírito imundo que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. O Senhor seja contra ti agora.
sai da vida desta pessoa, sai de dentro das nossas casas, das nossas famílias, porque o sangue de Jesus tem poder para nos salvar. Meu Deus e meu Pai, liberta, Senhor, esta pessoa que está viciada, meu Deus, nos jogos de internet, nas prostituições, nos adultérios, nas fornicações, nos jogos de internet, na tela do computador, na tela do celular. Liberta, por amor do teu Filho Jesus, meu Deus. Liberta as nossas almas, Senhor. Oh, meu Deus poderoso, faz a grande obra, Senhor, de salvação na vida deste amado ouvinte. Aleluia, meu Deus, meu Senhor. Resolve os nossos problemas da melhor maneira possível. Abençoa este pai de família, esta mãe de família, meu Deus, que está desempregado, que está passando por dificuldade nesta hora. Abre as portas, meu Deus, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho, para que este chefe de família possa levar o sustento para dentro da sua casa, para junto de seus filhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus ainda eu te peço, prepara as nossas vidas para o grande dia do arrebatamento, para o grande dia da vida eterna, ou para aquele grande dia em que tu nos has de despedir de sobre a face dessa terra, para morarmos contigo, meu Deus. Senhor da glória, assim nos abençoe, não nos lances da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito da verdade, o Espírito Santo, meu Deus, que o mundo não pode receber, porque não conhece, não o vê, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós. Aleluia, glória a Deus, e estará na vida de todos aqueles que crerem no nome de Jesus Cristo Salvador e que buscarem com fervor ao Santo Espírito de Deus. Fica conosco, meu Pai, atende a nossa humilde oração. Não sabemos como orar, não sabemos como pedir como convém, mas a tua palavra nos diz que o teu Santo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Aleluia! Ah, Senhor, recebe assim a nossa humilde oração e abençoa, meu Deus, cada vida que está unida conosco neste projeto de leitura da tua santa palavra. É o que nós te pedimos com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está acima de todo o nome. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, meus amados seguidores, ouvintes da palavra de Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu de leitura da Santa Bíblia. Não estaremos aqui todos os dias. Eu passei por uma segunda cirurgia, eu imagino que vocês ficaram sabendo. Tanto é que nós sumimos por quase um ano daqui, né? Mas nós não esquecemos desse projeto. Temos pedido a Deus para nos dar força. Orem pelo irmão Gilson, em nome de Jesus, para que o Senhor Deus me dê força e coragem
para poder estar aqui diante de vocês, para lermos juntos a santa palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa recompensar a cada um de vocês por esses minutos que passaram na presença do Senhor. Vocês que estão ao vivo, como o nosso Fernando Coelho, né? Boa noite, graça e paz, meu amigo, que Jesus continue te usando. Olha que bênção. Muito obrigado, irmão Fernando. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Que o Senhor Deus vos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Eu não sei se nós vamos conseguir estar todos os dias aqui, mas nós vamos nos esforçar para juntos terminarmos a leitura da Santa Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.